Até expandindo um pouco a pauta, Priscila, falávamos mais cedo no Jornal da Manhã como os governos em geral, e eu acho que isso é histórico, se vocês discordarem, vocês podem levantar a mãozinha e falar, que se aguarde a crise para se pensar em possíveis soluções. A gente está há dias vivendo um cenário de qualidade do ar horrível em pelo menos 60% do território brasileiro. São Paulo entrou no 4º dia. Hoje deu uma melhorada, mas ainda assim São Paulo entrou no 4º dia, registrando uma das piores qualidades do ar no mundo, segundo um site que faz essa medição, um site internacional. E agora, depois também dos focos de queimadas estarem se multiplicando já há semanas, agora o governo federal cria uma força-tarefa, um comitê nacional, reunindo várias autoridades. Agora, alguns governos estaduais também criam esses comitês, essa força-tarefa. Há dias o país está ardendo em chamas. Te parece que falta um pouco mais de antecipação por parte dos governos de tentar evitar crises do que esperar que elas se instalem para depois tentar fazer alguma coisa para melhorar, para mudar? Lívia, isso aí é uma tragédia anunciada, né? Há tempos a gente sabe que nós estamos com problemas com questão climática, e não estamos falando só de queimadas, não. Tudo que envolva a natureza, enchente, desordenada. A gente pode citar aqui, recentemente, num passado não tão longe, nós tivemos esse problema no Rio Grande do Sul, que eu falo tragédia anunciada, onde já se dizia que não ia suportar. E a gente percebe, não é governo A, governo B, nem aqui ponderando qual é o governo. A gente entende que as pessoas esperam, o governo, o Estado, espera a desgraça, a coisa ruim, chegar a um nível de não conseguir ter a reversão, como a gente está percebendo aqui nessas queimadas. São Paulo, eu achei que estava fechado por chuva e era poluição. Então, é lógico, né? Deixa eu aqui falar, é lógico que havendo essa problemática estourada, eu tenho que ter mesmo uma questão de crise, porque senão onde a gente ia parar se não tivesse ao menos essa questão de pegar um comitê para poder sanar essa problemática agora. E tudo que a gente tem com caráter preventivo sai melhor quando a coisa acontece. Então, não é de hoje que a gente está... Eu digo a gente, eu não sou estudiosa do meio ambiente, mas eu sou uma pessoa que convivo, eu vivo na cidade. Há tempos a gente tem falado sobre a poluição, sobre queimadas, de ter caráter educativo. As pessoas não sabem, por exemplo, que não podem jogar bituca de cigarro. Eu tenho que partir do pressuposto que queimadas, por exemplo, não são só questão dolosa. Não é só uma questão dolosa, embora, obviamente, a gente tenha observado que boa parte delas advém de uma conduta mais querendo pôr a queimada aí nas plantações. Agora, quando eu coloco um comitê de crise, eu já estou partindo do pressuposto que a bomba estourou. A bomba estoura e aqui a gente está sentindo o que a gente está passando aqui no estado de São Paulo. E é óbvio que, infelizmente, ainda que seja um caráter aí preventivo já na estourada, dessa problemática ambiental, é melhor que assim seja feito. Porque você imagine se não tivesse feito esse comitê. Ô, Pri, é que eu acho que a indignação das pessoas, e com certa razão, aí eu me coloco junto delas, em por que esperar tanto tempo para tomar posturas mais ativas em situações de crise como essas. Eu acho que, assim, é inegável que as mudanças climáticas estão acontecendo. Inclusive, durante a campanha presidencial, isso foi muito abordado, porque as pessoas colocam, e aí eu considero isso de maneira indevida, que é como se a esquerda estivesse preocupada com o meio ambiente e a direita não. A direita só quer saber do agro e de destruir, e a gente sabe que essa não é a realidade, embora muita gente ainda acredite nesse tipo de narrativa. Dito isso, é um fato que o governo ele foi eleito também sob a bandeira de cuidados com o meio ambiente, a classe artística sempre muito mobilizada com a questão do meio ambiente. E a gente vê que a mobilização não saiu das redes ou das campanhas, né? Até pode haver certas iniciativas, e aí eu acho que falta ao governo, talvez, divulgar e dar transparência a essas iniciativas, porque para quem está de fora, fica um pouco do sentimento de que nada está sendo feito. E aí, quando a gente se depara com uma situação na qual estamos sendo orientados a não praticar atividades físicas ao ar livre, isso, para mim, é o fim do mundo.
Como que eu não posso praticar uma atividade física ao ar livre? É algo que a gente aqui no Brasil nunca esteve acostumado. Isso não acontecia conosco. A gente não está acostumado a ver esses níveis de poluição que estamos vendo. Então, assim, você coloca bem, é uma tragédia anunciada. Mas se é uma tragédia anunciada, o gabinete não devia ser de crise, devia ser de mitigação e de contenção e de prevenção. Concordo. E é bom até lembrar, Carla, uma fala de ontem, se não me engano, da Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, dizendo que, obviamente, que o poder público tem um papel importantíssimo para mitigar o que está acontecendo, né, essas queimadas, as mudanças climáticas, mas não é um papel só do Executivo, não é um papel só do Congresso Nacional, é um papel de todos. Mas nem o Congresso Nacional, não estou nem dizendo só do governo, porque quando se acerta, todos acertam. Quando se erra, todo mundo erra um pouquinho também. Quando a gente fala de política, quando a gente fala de governos. Vamos lembrar que lá em 2023, tentou-se criar uma autoridade nacional do clima. Era uma das principais bandeiras do presidente Lula. Se funcionaria ou não centralizar essas ações nessa autoridade, eu não sei. Mas tentou-se fazer com que essa bandeira avançasse. O Congresso não permitiu por questões políticas. Ou seja, se não houver um envolvimento de todos, executivo, legislativo, judiciário e a sociedade, nós, como sociedade, esse problema nunca vai ser resolvido. Não, exatamente. Inclusive, quando a gente fala de política pública, é importante que a gente entenda que política pública não é feita com boa vontade, ela é feita com dotação orçamentária. E, no caso nosso, nós temos as 3 esferas responsáveis. Então, eu tenho a estrutura federal, a estadual e o município também. Por quê? Porque o fogo pega ao lado da sua casa. Então, essa pauta ela é tão relevante que, junto com essa questão, eu tenho a negação. Então, politicamente, interessa para um grupo dizer o quê? Não, a gente não tem problema ambiental. Então, se eu não tenho problema ambiental, se eu não tenho alteração climática, eu não preciso me mover sob a ótica orçamentária e as discussões parlamentares para poder criar um grupo, um outro ministério, um departamento, alguma estrutura central que ajude dentro desse processo. Então, esse é um primeiro ponto importante. Então, eu não tenho hoje qual é a dotação orçamentária que a gente tem para a seca e combate aos incêndios. A eleição municipal está aqui, agora, aqui na nossa frente, junto com a fumaça. Estão debatendo o quê? Então, o que se debate? Se debate o quê? Rede social. Então, a gente está pegando fogo, né? Ontem saiu um dado importantíssimo. Ontem nós estávamos com 5.363 focos de incêndio no país. E aí você tem o assunto está completamente dissociado. O Congresso discute um assunto como se nada tivesse acontecendo, né? O país está pegando fogo. E aí a gente tem esse ponto. Bom, dentro dos orçamentos dos municípios, qual é o percentual do orçamento destinado a combate de incêndio? Então, esse é o primeiro ponto, de uma ótica pública para que a gente pegue as esferas. Aí vem a nossa parte, a população, o dia a dia, o entendimento da bituca de cigarro. E uma outra coisa muito importante, nós estamos no século XXI. Não é possível que em 2024 ainda se acredite que você precisa colocar fogo para limpar o terreno. Isso daí é algo inacreditável que você ainda tem essa prática nesse país, com todo mundo morrendo sufocado com... Isso daqui não é uma fumacinha, isso é uma nuvem tóxica que a gente está respirando. Então, assim, a gente precisa realmente colocar esse tema na mesa, debater e discutir até coisas interessantes do tipo, colocou fogo para limpar o terreno, é um fogo criminoso? E se você perde essa terra? Olha que coisa interessante, eu posso expropriar essa terra. Que maravilha. E ainda posso entregar para o MST. Olha, o começo da nossa conversa. Já imaginou que coisa interessante? Todas as decisões são políticas. Então, essa daí é uma questão interessante. É isso, Carla. Pegando a esteira do que tu está falando, a gente está falando muito aqui de que todos nós, né, e principalmente o governo, eles só reagem depois que as coisas acontecem. Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente teve o desastre de Mariana em 2015. Os pesquisadores já identificaram agora que os metais desse desastre já chegaram em rios e no mar. Então, já estão prejudicando peixes, tartarugas.
Nós falamos disso hoje no Morning Show, Sério? gente. Vocês não têm noção como os animais estão. Os animais, os peixes estão cheios de verrugas, exato. Os olhos se modificaram, porque pelo que eu entendi, a gente entrevistou um cara super legal que explicou pra gente, ele desenvolve um projeto bacana lá de tentar salvar essa fauna e flora ali no local, que toda vez, acho que chove, os resíduos sobem de novo. Então, 9 anos depois, os resíduos continuam lá. E vocês não... Gente, as imagens são impressionantes dos peixes e dos animais que estão lá. É um negócio, assim, surreal. E a gente, além disso, né, Aninha, a gente teve aquele desastre no Rio de Janeiro, que acho que foi em 2011, das encostas ali. Morreram 900 pessoas, se eu não me engano. Teresópolis? Foi Teresópolis, isso. E o que acontece? A gente não teve nenhuma rediscussão do Código Florestal que trata justamente disso, dessas encostas. Então, assim... O que acontece? A gente sempre espera as coisas acontecerem. Aí vamos falar lá, a gente tem uma ministra do meio ambiente que não é qualquer ministra. Tá apagada, não fala nada. Fica parecendo assim, o filho não é meu, enquanto eu, de alguma forma, fiz esse filho, né? Como a Carla bem aqui disse, é uma briga entre poderes. E sabe o que me chama a atenção? É que parece que não traz voto. Como não traz voto? Não sei essa percepção. Eu tenho essa percepção e claro que a gente está falando de ar, a gente está falando da coisa mais importante, né? E eu não estou aqui, claro. Outro dia eu fui falar disso, falei, você não compra então sapato de couro, não é essa só. As pessoas, para te descreditar daquilo que você está tentando lutar, querem, ao invés de construir uma coisa para poder sanar o problema, querem trazer o problema pelo qual você está lutando para poder sair dele. E eu percebo que isso aqui, talvez vocês possam ter entendimento sentido contrário, que é realmente uma briga de poder. A Carla que colocou a questão do dinheiro, não quero tirar o meu dinheiro, mas vocês viram, e quando eu disse aqui que a tragédia era anunciada, né, e era mesmo, eu fico perguntando, será mesmo que a gente precisaria passar no Rio Grande do Sul? Será que aquilo não era um alerta? Teresópolis, e as pessoas continuam, veja, eu falei da Bituca, mas as pessoas continuam jogando lixo na rua, a gente não faz nada. É só um lixo, quando na verdade... Tem enchente por causa do lixo. Então, só que não interessa para o poder, eu digo para o poder, para o Estado, para quem detém o dinheiro, né, Carla? Por quê? Por que eu vou tirar do meu dinheiro se é em São Paulo que eles estão com ar? E eu acho que muitas pessoas falavam assim, eu estou no interior, eu não consigo respirar. Mas o ar está no interior, não chegou aqui em São Paulo. Até que chegou até nós. Então, é aquele negócio, você tem que pôr a máscara, se salvar e tentar salvar todo mundo. Agora, como? É lógico que a nossa vontade é como se fosse a gotinha no oceano. Não tem essas parábolas que falam da gotinha no oceano? Mas se cada um jogar a gotinha e contribuir, só que não tem educação. E eu insisto na falta de educação. E não estou falando de educação, da educação da gente não jogar a bituca, de contribuir, de usar menos coisa com pet. E assim sucessivamente a gente vai juntando as nossas forças, que é o que a gente pode fazer. Nós não somos do poder legislativo, nós não temos o dinheiro. Se quem tem dinheiro não quer fazer, e eu não estou falando de todos, que eu deixo bem claro aqui, não é? Mas me parece que isso a democracia é o maior. Imagine eles lá com o dinheiro, então. Eles deveriam ter políticas públicas, como a Carla disse aqui, porque a pessoa que não tem conhecimento, como que ela vai instar a fazer algo que ela desconhece? Para mim é muito fácil identificar por que essas pautas não vendem. E aqui eu vou destacar 2 pontos. Se vocês tiverem outros, por favor. Primeiro, a população não tem um letramento, uma consciência ambiental para fazer uma cobrança efetiva dos políticos. Primeira coisa. E segundo, é o ponto que você levantou. São pautas que não geram votos. Por quê? Se o deputado, o senador, o governador, o presidente coloca um recurso para construir uma escola, coloca um recurso exatamente para construir uma unidade de saúde, aquilo lá é concreto. Exato. Todo mundo vê no dia seguinte. É curto prazo. Essas propostas para combater mudanças climáticas, essas pautas ambientais, elas vão surtir efeitos com o passar dos anos. Às vezes nem aquele gestor que criou aquela política pública vai estar vivo mais para ver o efeito mais significativo. Então não vende. A gente tem uma população que não está preparada, não tem essa consciência ambiental. Não estou dizendo todos, mas pegando um cenário geral... Pelo lixo que a gente vê nas ruas é um exemplo. E a gente tem um tipo de política e de pauta que não é concreta no sentido do visível. Vocês acham que tem mais alguma explicação para isso? Não, eu acho que tu tocou num ponto que é fundamental, que é o letramento. E tem uma coisa, as obras subterrâneas, que são extremamente importantes, elas não dão voto. E aí vamos lá.
Em Porto Alegre, o problema lá de Porto Alegre, um dos grandes problemas, foi justamente a parte subterrânea da cidade que não deu conta. Mas aí, quem é que vai fazer uma obra dessa? Aqui em São Paulo, gente, toda vez que chove em São Paulo alaga, cai 2 gotas, acabou São Paulo. Só que isso não dá voto. Aí, mas eu acho que tudo passa pela questão do letramento, Lívia. Aquelas assim, eu vou contar que eu fui pro exterior. Mas em alguns países que tu vais, a primeira coisa, quando tu chega para colocar um lixo na rua, as pessoas chegam a te interpelar. Não, essa não é a lixeira correta. Aqui no Brasil, eu falo porque aconteceu isso comigo. Eu fui colocar um lixo numa lixeira que não era correta, uma pessoa estava passando na rua e falou, não é aí não. Sabe? Aqui, esquece. Jogar na rua. E era fácil, né? Só colocar na escola. A pessoa nem recicla. Eu acho que isso é um exercício que, assim, diante dessa tragédia que a gente está vivendo, eu acho que a gente também tem uma questão pedagógica. Eu sempre para o meu lado pedagógico, eu acho que dá para... Nessas tragédias a gente consegue transformar. Então, por exemplo, se dá voto ou se não dá voto, que tal essa pauta entrar de uma forma obrigatória e fácil para a população digerir em todos os debates? Eu tenho um debate para governador, para presidente, para prefeito. Qual é a sua pauta em relação à questão das secas? Carla, mas a gente tem agora a eleição municipal de São Paulo, que a gente tem uma pessoa que era um apresentador que todo dia falava que São Paulo estava alagada, que não tinha obra de infraestrutura. Não falou nada até agora. Mas isso precisa ser instado. A coisa precisa ser arrancada. Por quê? Porque o que a gente também vive é uma outra construção mais profunda, no sentido de que é o indivíduo acima do coletivo. A gente está num nível de endeusamento do individualismo, onde é exatamente a representação do que a Priscila falou. A fumaça está aqui? Não. Então, esse problema não é meu. O lixo está na porta da minha casa? Não. Então, esse problema não é meu. Não, o problema é do coletivo. Então, a gente precisa resgatar o coletivo. A imprensa, ela precisa forçar, ela precisa instar literalmente o candidato. Qual é o problema para enchente? Qual é a pauta? Por quê? Porque se ele não vier nessa força desta via, ela não vem. E eu já vou antecipar um outro tema, por exemplo, a gente pegou o censo. Pegamos o censo, o Brasil conseguiu uma outra tragédia. Ele está envelhecendo sem ter ficado rico, que é o oposto da Europa. Então, ótimo. Essa é outra pauta, tem que estar. Eleição municipal. Qual é o seu programa para as pessoas de idade no município? Governador, a mesma coisa. Então, se a gente não tiver esse tipo de direcionamento, e essa parte da mídia é fundamental para cobrar, o candidato é exatamente o que você falou, Deise. Isso vai passar aqui, ao largo e faz de conta que está tudo bem. Eu acho que... Não, eu concordo com absolutamente tudo que você colocou. Mas eu acho que falta a educação e a compreensão da sociedade como um todo de que essas questões são efetivamente importantes. Porque, por exemplo, você pega uma pessoa que mora talvez numa região periférica, que não tem nem luz ali, ela chega super tarde. Você acha que ela vai se preocupar com onde ela está jogando o lixo dela? Tipo, as preocupações dela são muito mais imediatas. Então, precisa ter... E aí, acham que eu sou a chata da educação, mas não é isso. Mas precisa ter a conscientização da sociedade sobre a importância de você, por exemplo, reciclar, de você não jogar o lixo no lugar inadequado. Tantas pequenas coisas que é como a Priscila colocou, cada um coloca a sua gotinha, mas todas elas passam pela necessária educação da população a respeito. Poxa, vamos entregar cartilha de reciclagem para as famílias. A minha filha veio outro dia em casa, mas só tem uma lixeira de reciclável aqui. Então, é educação. Não, mas assim, ela estudou numa escola particular, eu não sei se tem essa mesma... importância em todas as escolas. E é isso que eu bato aqui para ter, porque eu acho que precisa ter todas essas questões, e aí a gente pode usar esse mesmo discurso para umas 580 pautas, porque tudo passa pela educação. É verdade. A cobrança, você só vai poder cobrar alguém quando você souber por que você está cobrando. Eu não estou falando de histeria, eu estou falando de uma coisa fundamentada e justificada. De pessoa inteligente para pessoa inteligente. Histeria a gente está cheio, a gente não precisa disso. Mas entender como vai fazer a coisa funcionar e colocar a coisa para acontecer. Isso sim que a gente precisa.
Eu quero só aqui também considerar que quando eu falei, olha, o ar, né, o ar não é meu, está comigo, eu só quero dizer que na Só quero dizer que eu não penso assim. Não, eu penso que, obviamente, eu falei uma verdade. Isso não se relaciona só à questão do meio ambiente, né? Enquanto não está comigo, né, enquanto a injustiça é do outro, enfim, aí a gente estende. Mas o que eu quero aqui dizer, né, para a nossa audiência também, é que o direito ao meio ambiente é uma garantia constitucional. A nossa Constituição, lá no artigo 225, ela diz que nós temos um direito a um meio ambiente sadio. E esse meio ambiente, só para deixar registrado, não é só o ambiente natural. Porque o que tem acontecido? O meio ambiente artificial, a gente está construindo mais, a evolução, né? Aqui em São Paulo, que a gente diga, a gente não tem mais espaço para nada, isso vai atrapalhando. Então, eu quero só dizer que é sim a educação, evidentemente, eu acho que é o maior fator, mas também a ação do homem em outro sentido. No sentido da gente proliferar, e é inevitável, porque o crescimento vai expandindo, né? Que é o meio ambiente artificial. Então, as pessoas não sabem. A sonorização é meio ambiente. Né? Quando eu construo um prédio, é o meio ambiente, é o que a gente chama de meio ambiente artificial. E acaba, claro, evidentemente, né? Adentrando naquilo que a gente está discutindo, que é o meio ambiente natural. Então, repito, né? Vou ser aqui até chata. Quando a gente fala de educação, as pessoas, a gente está mais instado a punir aquele que coloca o fogo, e acho que tem mesmo que punir, né? Enfim. Mas é a mesma coisa quando a gente expande essa pauta, por exemplo, para a violência doméstica, para o crime de trânsito. Né? Aqui a gente está falando de direitos difusos e coletivos. É o meu ar, mas é o nosso, não é o meu. Né? Quando a gente fala difusos e coletivos, é que interessa a coletividade. Então, e aqui, pensando, ouvindo as meninas falar, sabe o que me vem também à mente? O meio ambiente, muito embora me interesse, parece que eu estou de máscara, né, num avião, no meio ambiente, eu estou com a máscara, que se lasque, tô nem aí para as pessoas que estão ao meu redor, porque isso passa a ser uma batata quente para aquele que manifesta sobre ela. Porque, a Ana disse aqui que tinham artistas falando, invocando a questão do meio ambiente, as pessoas sumiram. Então, me parece que isso passa a ser uma pauta negativa falar do meio ambiente. Vocês também não pensam nisso? Eu não sei. Me parece que quando eu falo, vamos para o meio ambiente, aí tem uma queimada, ao invés de eu ir lá apagar aquele fogo, eu escondo. Não, eu falei da queimada, mas quem queimou foram os meus, então não vou mais falar. E não a coletividade. Então, tem sempre um umbigo ligado a essa pauta que nos interessa. Então, aqui é uma guerra. Mas o artista falou tal coisa. Gente, não tem que ser artista, tem que ser a gente. O negócio está pegando fogo já. Então, literalmente. Né? É isso. Que horror. Agora vocês devem estar me perguntando, né, na cabeça de vocês, ou se perguntando, quem está acompanhando também, como é que nós saímos de uma pauta que tratava da parceria de Nicolás Maduro, do MST, para uma inação do poder público no combate às mudanças climáticas. E aí, primeiro veio um gancho da Deise, que eu não me lembro mais que gancho que foi, mas teve, tá, Deise? Mas tem uma outra questão também. Só para a gente fechar essa discussão do MST, pelo menos por enquanto. A gente pode falar em inação também, Carla, em relação à reforma agrária. Porque a gente só tem tantos problemas, ideológicos ou não, tantas invasões / ocupações, deixo a julgamento de vocês, porque não se resolveu um problema de décadas de reforma agrária. Nós temos um país gigantesco, com muitas terras que poderiam estar sendo destinadas, mas ainda temos muitas pessoas que não têm onde produzir, que não têm onde morar. Então, assim, também é fruto da inação histórica de governos? Não estou falando de governo A ou B, não. Sim. A reforma agrária? Sim, sim. A reforma agrária, ela entrou por um viés ideológico que interessa, isso é importante, porque como ele interessa, você mantém e vai repetindo isso, você vai caramelizando esse processo. E aí, quando você toca no assunto, você puxa o viés da gaveta e aí aquilo ali vai caminhando e a gente está em 2024 com essa mesma estrutura. Então, se você pega, inclusive, a evolução da questão da reforma agrária em todos os governos, depois da redemocratização, você vai ver que foi muito pouco feito. Então, e nós temos como resolver isso com um percentual, inclusive, muito pequeno das terras. Então, isso é uma decisão, de novo, política,
que você coloca um viés ideológico nela e ela se torna inativa. É exatamente isso que você está falando. E a gente continua com o problema, e inclusive ele não é um problema mais só da terra, ele é um problema urbano. Né? E isso estendendo aí, esse problema urbano de moradia, inclusive já não é mais nosso. Então, a gente, além da questão agrária, ainda tem um problema urbano de falta de moradia. Então, é uma inação mesmo, secular nossa. Secular, resumiu bem. Só para a gente fechar esse tema reforma agrária, mudanças climáticas, essa mistureba que a gente fez aqui no Linha de Frente agora, mas que fez todo sentido. São Paulo mantém, eu disse agora há pouco, pelo 4º dia consecutivo, gente, o título de cidade com a pior qualidade do ar do mundo, segundo um site internacional que mede essas condições da qualidade do ar nas metrópoles mundiais. A poluição excede em mais de 16 vezes, olha só, em mais de 16 vezes o limite recomendado pela Organização Mundial da Saúde. E essa situação é agravada por uma onda de calor, de seca, de incêndios, afetando não só São Paulo, mas também outras cidades brasileiras, como Rio Branco, Porto Velho e Campinas, que estão apresentando também índices alarmantes. Eu falei agora há pouco, pelo menos 60% do território brasileiro está, de alguma forma, sofrendo com as consequências dessas queimadas. Paralelamente, o Brasil enfrenta um surto de queimadas, como nós estamos falando, com mais de 5.000 focos detectados, concentrando-se na Amazônia e impactando significativamente a qualidade do ar em várias regiões. Não só a Amazônia, Pantanal também ardendo em chamas. No Mato Grosso do Sul, Mato Grosso que inclusive é o estado mais preocupante em relação a esses focos ativos de queimadas.